Você pode estar afastando o Espírito Santo sem nem perceber, e o mais assustador é que isso pode estar acontecendo agora mesmo, enquanto você ouve estas palavras. O Espírito Santo é sensível, ele se move onde encontra espaço, mas existem hábitos silenciosos, atitudes aparentemente pequenas, que ferem o coração dele e que pouco a pouco criam uma distância quase imperceptível, até que a alma começa a sentir o vazio. A maioria das pessoas imagina que o afastamento de Deus acontece de forma drástica, visível, mas na maioria das vezes ele acontece em silêncio, um pensamento aqui, uma palavra ali, uma tolerância aqui, uma indiferença ali, e sem perceber, a chama que um dia ardia com força começa a se apagar. E se eu te dissesse que existem 7 hábitos tão comuns, tão disfarçados de normalidade, que eles passam despercebidos, mas são capazes de entristecer profundamente o Espírito Santo? Talvez você nunca tenha associado essas atitudes a algo tão sério. Talvez você até pense, isso não é nada demais, mas o céu vê diferente. A palavra de Deus nos alerta com seriedade. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Esse selo é o que nos liga à eternidade. E cada vez que entristecemos o Espírito Santo, algo dentro de nós se torna menos sensível, menos cheio de vida, menos consciente da presença de Deus. Mas a boa notícia é, ainda há tempo de restaurar. Ainda há tempo de corrigir o que precisa ser corrigido. Ainda há tempo de reacender o fogo da comunhão verdadeira. Hoje, vamos caminhar juntos por esses 7 hábitos silenciosos, desvendando o que afasta o Espírito Santo e, mais do que isso, descobrindo como podemos voltar a ser morada viva da sua presença. Então, respire fundo, permita que esta mensagem te alcance no mais íntimo, porque ao final deste vídeo, pode ser que você descubra o que estava faltando para reacender a chama que Deus plantou dentro de você. Se o seu coração deseja honrar o Espírito Santo, escreve aqui nos comentários: Espírito Santo, eu quero te honrar. Esse simples gesto é mais do que palavras, é uma declaração de fé. E já aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Cada vídeo aqui é um passo a mais para fortalecer sua caminhada com Deus. Agora, vamos continuar. Porque o que você vai descobrir hoje pode mudar sua vida espiritual para sempre. Falar sobre o Espírito Santo é tocar no que há de mais precioso na vida cristã. Ele não é apenas uma força ou um sentimento. Ele é Deus habitando em nós, guiando, consolando e transformando nossas vidas de dentro para fora. Mas existe algo que muitos ignoram. O Espírito Santo pode ser entristecido, e quando isso acontece, a nossa sensibilidade espiritual diminui, a alegria se esfria e a clareza de propósito começa a se perder. A Bíblia nos ensina em Efésios 4:30: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados, para o dia da redenção. Esse selo é como uma marca viva em nós, um lembrete de que pertencemos a Deus e que somos chamados a viver de maneira digna da presença dele. Porém, sem perceber, podemos adotar atitudes que apagam essa chama. Não precisa ser uma queda escandalosa ou um grande erro para que isso aconteça. Basta deixar pequenos hábitos se infiltrarem no dia a dia. Hábitos que parecem comuns, mas que, aos poucos, vão silenciando a voz do Espírito em nosso coração. Entender esses hábitos é essencial para quem deseja viver uma fé vibrante, real, cheia da presença de Deus. Não se trata de viver em perfeição, mas de viver em atenção, em reverência, em amor. Neste vídeo,
Vamos abrir os olhos para essas pequenas raposinhas que tentam destruir o jardim da nossa comunhão com Deus. Vamos enxergar onde precisamos vigiar mais de perto, onde precisamos clamar pela ajuda divina, onde precisamos recomeçar. O objetivo não é te acusar, mas te despertar. Porque a presença do Espírito Santo é o maior tesouro que podemos ter. E proteger esse tesouro precisa ser a nossa prioridade todos os dias. Então, se prepare, porque o que vamos ver agora vai além do conhecimento. É um convite para um reencontro profundo com aquele que foi enviado para ser o nosso consolador, o nosso amigo fiel, o nosso guia eterno. Às vezes, o que mais enfraquece a nossa caminhada espiritual não são grandes quedas. São os pequenos desvios que vamos tolerando dia após dia, como se não fossem importantes. Pequenos gestos de desobediência. Pequenos pensamentos que aceitamos como normais. Pequenas escolhas que ignoram a voz do Espírito Santo. É assim que a sensibilidade espiritual começa a se apagar. Não de uma vez, mas de forma lenta, quase imperceptível. E o mais perigoso é que, aos olhos humanos, esses deslizes parecem inofensivos. Mas diante de um Deus que é santo, eles têm um peso real. A palavra diz, em Cantares 2,15, apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. São as pequenas raposas, pequenos pecados, que destroem o que Deus está cultivando em nós. Tolerar o orgulho disfarçado de opinião forte, tolerar a falta de perdão camuflada de autoproteção, tolerar a mentira disfarçada de meia-verdade. Esses pequenos desvios vão pouco a pouco afastando o Espírito Santo da nossa vida. Porque onde há espaço para o pecado ser normalizado, falta espaço para a presença dele habitar em plenitude. Imagine o coração como uma casa. O Espírito Santo deseja habitar em nós, mas se a casa começa a ficar cheia de pequenas sujeiras, pequenos descuidos, aos poucos ele se entristece e se afasta. E o mais triste é que, quando percebemos, já estamos mais secos, mais frios, mais distantes da voz que antes era tão clara. Mas hoje é dia de restauração. Hoje é dia de olhar para dentro e pedir: Senhor, me mostra as pequenas coisas que eu tenho tolerado e que estão entristecendo o teu espírito. Porque às vezes a maior transformação não vem de grandes revoluções, mas de pequenos arrependimentos sinceros. E falando em coisas que parecem pequenas, mas afastam o Espírito Santo. No próximo ponto, vamos descobrir como algo tão simples quanto a ingratidão pode fechar as portas para a presença dele, mesmo quando não percebemos. A ingratidão é uma das portas mais silenciosas pelas quais o Espírito Santo se entristece, e muitas vezes nós nem percebemos. Quando deixamos de reconhecer as bênçãos diárias, desde o respirar até as provisões invisíveis, começamos a alimentar uma postura de insatisfação diante de Deus. E onde há insatisfação, é difícil haver comunhão verdadeira. A Bíblia nos ensina em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Note que a palavra não diz para dar graças apenas nas coisas boas, mas em tudo. Porque a gratidão é uma resposta de fé. É a confissão de que, mesmo quando não entendemos o processo, confiamos no caráter de Deus. Mas a ingratidão, mesmo silenciosa, vai fechando portas. Ela sussurra para a alma que Deus não fez o suficiente, que falta algo, que a vida deveria ser diferente. E quando esses pensamentos se instalam, eles criam uma atmosfera pesada, onde o Espírito Santo se entristece. É como estar diante de alguém que nos ama profundamente, mas que nunca recebe reconhecimento pelo que faz. Com o tempo, a distância emocional acontece, não porque o amor acabou, mas porque o espaço da gratidão foi tomado pela queixa. A gratidão é a linguagem dos céus.
Ela mantém o coração aberto, leve e sensível à voz de Deus. A ingratidão, por outro lado, endurece a mente e escurece os olhos espirituais. Por isso, precisamos cultivar diariamente o hábito de agradecer, mesmo pelas pequenas coisas, mesmo nos dias difíceis, mesmo quando nada faz sentido. Porque cada palavra de gratidão reacende a chama da presença de Deus em nós. E se você acha que palavras são apenas palavras, se prepare. No próximo tópico, vamos falar sobre como as palavras negativas e destrutivas podem ser uma armadilha ainda mais perigosa para entristecer o Espírito Santo e o que fazer para mudar isso. As palavras têm um poder muito maior do que costumamos imaginar. Cada vez que falamos, liberamos algo no mundo espiritual, construímos pontes ou levantamos barreiras. A Bíblia é clara sobre isso em Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Quando nossas palavras são carregadas de crítica, murmuração, fofoca ou pessimismo, criamos uma atmosfera contrária à presença do Espírito Santo. Ele é o Espírito da vida, da verdade e do amor. E palavras negativas afastam essa atmosfera de vida que ele deseja estabelecer ao nosso redor. Às vezes, é automático. Reclamar de tudo. Criticar sem pensar. Espalhar comentários que não edificam. Mas cada palavra é como uma semente e o terreno do nosso coração sente o efeito delas. O problema é que, com o tempo, uma pessoa acostumada a falar negativamente também começa a enxergar o mundo, as pessoas e até Deus de forma distorcida. E sem perceber, a esperança enfraquece, a fé diminui, o espírito se entristece. Jesus disse em Mateus 12:34, pois a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, as palavras revelam o estado da alma. Se o coração está cheio de amargura, crítica ou incredulidade, isso será visível nas conversas. Mas se o coração está cheio da presença de Deus, a boca naturalmente vai transmitir vida, fé e amor. Por isso, uma forma poderosa de honrar o Espírito Santo é vigiar não apenas o que pensamos, mas o que falamos. Escolher palavras que edificam, palavras que curam, palavras que refletem a graça que recebemos. E falando em graça, existe algo que, se não for combatido a tempo, pode apagar ainda mais a ação do Espírito, o desânimo espiritual prolongado. No próximo tópico, vamos entender como ele pode se instalar sorrateiramente e como vencê-lo antes que destrua nossa sensibilidade a Deus. O desânimo é um dos inimigos mais silenciosos da fé. Ele não chega fazendo barulho. Ele se instala devagar, como uma névoa que vai obscurecendo a visão, até que a pessoa não consegue mais enxergar nem o que Deus já fez, nem o que Ele ainda vai fazer. Todos nós passamos por momentos difíceis. É natural se sentir abatido diante de perdas, frustrações ou atrasos. Mas o problema começa quando o desânimo se torna uma companhia constante, quando ele deixa de ser um momento e passa a ser um estilo de vida. E é nesse estado que o Espírito Santo se entristece profundamente. A Bíblia nos orienta em Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. O desânimo prolongado rouba a força da perseverança. Ele sussurra mentiras como: não adianta mais tentar, Deus se esqueceu de você, nada vai mudar. E se acreditarmos nessas vozes, começamos a desistir por dentro. Mesmo que por fora continuemos fazendo as mesmas coisas. O Espírito Santo é o Espírito de vida e de esperança. Ele se entristece quando nos entregamos ao desânimo, como se ele fosse maior do que as promessas de Deus. É como um soldado que larga a espada no meio da batalha porque já não acredita mais na vitória. O problema não é sentir cansaço, é aceitar viver nele.
O problema não é chorar, é decidir que o choro será permanente. Deus não nos chamou para caminhar derrotados. Ele nos chamou para caminhar em fé, mesmo quando os olhos ainda não veem a resposta. Se hoje você sente que o desânimo tem pesado demais sobre você, é tempo de se levantar. Mesmo que seja devagar, mesmo que seja com lágrimas. Cada pequeno passo em direção à esperança reacende o fogo do Espírito. E falando em esperança e vida, existe uma área que revela muito se o Espírito Santo está encontrando espaço em nós: o nosso amor pelos outros. No próximo tópico, vamos ver como a falta de compaixão e amor pode silenciar a presença dele e como restaurar esse amor que vem do alto. Se existe algo que revela a verdadeira presença do Espírito Santo em nós, é o amor. Não um amor de palavras bonitas, mas aquele amor que age, que perdoa, que acolhe, que tem compaixão. A Bíblia nos diz em 1 João 4:8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quando a compaixão esfria, algo muito mais profundo acontece. A essência de Deus dentro de nós começa a ser abafada. O Espírito Santo se entristece porque ele é o Espírito do amor. E sem amor, nos tornamos apenas religiosos, cheios de rituais, mas vazios de presença. Às vezes, a falta de amor não se manifesta de forma violenta. Ela se esconde no desprezo, na indiferença, na pressa de julgar, na frieza diante da dor do outro. Quando deixamos de nos importar, deixamos também de refletir a imagem de Deus. O Espírito Santo deseja operar em nós de tal maneira que o amor não seja apenas um sentimento bonito, mas um estilo de vida. Um amor que perdoa mesmo sem receber desculpas. Um amor que ora mesmo por quem nos feriu. Um amor que serve sem esperar aplausos. Sem esse amor, até nossas orações perdem força. Porque Deus não nos chamou apenas para sermos abençoados. Ele nos chamou para sermos canais da sua bênção. E é através da compaixão, da empatia, do olhar misericordioso que o Espírito Santo encontra liberdade para agir através de nós. Se você sente que em algum momento o amor esfriou, peça hoje ao Espírito que renove esse fogo. Peça para voltar a ver as pessoas como ele vê, com olhos de misericórdia e esperança, e falando em olhar e cuidar do que entra em nós. No próximo ponto, vamos falar sobre os entretenimentos que contaminam a mente e o coração, e como isso, mesmo sem parecer, pode entristecer o Espírito Santo e enfraquecer nossa vida espiritual. O que alimenta a nossa mente, inevitavelmente, molda o nosso espírito. E o Espírito Santo que habita em nós é sensível ao que escolhemos consumir, assistir, ouvir e permitir que entre na nossa alma. Hoje em dia é tão fácil se distrair. Filmes, músicas, séries, redes sociais, uma infinidade de conteúdos que parecem inofensivos à primeira vista. Mas muitos deles carregam valores, mensagens e atmosferas completamente contrárias àquilo que Deus deseja plantar em nós. Em Filipenses 4:8, a Bíblia nos orienta: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que você permite entrar pelos seus olhos e ouvidos constrói ou destrói a atmosfera espiritual da sua vida. Cada cena assistida, cada música ouvida, cada palavra absorvida. Quando nos alimentamos constantemente de conteúdos que exaltam o pecado, a violência, a sensualidade ou a incredulidade, nosso espírito vai aos poucos se anestesiando. E sem perceber, a voz do Espírito Santo se torna cada vez mais distante. Ele se entristece, não porque quer nos privar da alegria, mas porque deseja que experimentemos uma alegria verdadeira,
aquela que não depende de estímulos externos, mas nasce de um coração cheio da presença de Deus. Entretenimento em si não é o problema. O problema é quando deixamos que ele se torne um canal de contaminação espiritual. É hora de refletir. O que eu tenho consumido? O que tenho permitido que preencha meus pensamentos nos momentos de distração? Lembre-se, onde investimos nosso tempo, plantamos também o nosso coração. E falando em tempo, existe um hábito que talvez mais do que todos mostra o quanto valorizamos ou negligenciamos a presença do Espírito Santo: o nosso tempo a sós com Deus. No próximo e último tópico, vamos entender como essa prática, ou a falta dela, pode fazer toda a diferença na nossa intimidade com Ele. Nada revela mais o valor que damos ao Espírito Santo do que o tempo que escolhemos passar a sós com Ele. E, infelizmente, uma das maneiras mais silenciosas de entristecer o Espírito é deixar que a correria do dia a dia roube esse momento. Aos poucos, sem perceber, a oração vai sendo adiada. A leitura da palavra vai sendo esquecida. E a busca pela presença de Deus se torna algo opcional, empurrado para os intervalos vazios da rotina. Mas o Espírito Santo não deseja apenas fazer parte dos nossos momentos livres. Ele deseja ser prioridade. Em Mateus 6,6, Jesus nos ensina: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Esse tempo secreto é onde a comunhão é aprofundada, é onde o coração é alinhado com o coração de Deus, é onde recebemos forças que o mundo não pode dar. Quando não priorizamos esse tempo, vamos ficando espiritualmente fracos, vulneráveis e desprotegidos. O Espírito Santo, então, se entristece, não porque ele precisa da nossa atenção, mas porque sabe o quanto nós precisamos da presença dele para viver plenamente. O tempo a sós com Deus não é uma obrigação religiosa, é um privilégio, é um encontro com o amor que transforma, cura e renova. E a boa notícia é que nunca é tarde para recomeçar. Deus sempre nos espera. O Espírito Santo sempre anseia por momentos em que possa ministrar ao nosso coração, sussurrar sua direção e renovar nossa alma. Hoje você tem uma oportunidade de reabrir essa porta, de reacender essa chama, de fazer do tempo com Deus o momento mais esperado do seu dia. E agora que desvendamos esses 7 hábitos que entristecem o Espírito Santo, vamos amarrar tudo isso em uma reflexão final, que pode mudar a forma como você vive sua fé daqui para frente. Ao longo desta jornada, vimos que não é apenas o grande pecado que entristece o Espírito Santo. São também os hábitos silenciosos, as pequenas concessões, os esquecimentos diários que pouco a pouco vão apagando a chama da presença dele em nós. Pequenos pecados tolerados. A ingratidão que corrói a fé. Palavras que carregam peso de morte em vez de vida. O desânimo que se instala sem combate. A falta de compaixão que endurece o coração, entretenimentos que contaminam a mente e o espírito, e a falta de tempo a sós com Deus, que enfraquece a nossa raiz espiritual. Cada um desses pontos é um convite para uma decisão de voltar ao primeiro amor, de honrar o Espírito Santo não apenas com palavras, mas com uma vida que o reconhece, o respeita e o ama acima de todas as coisas. Hoje, você pode escolher permitir que o Espírito Santo encontre um espaço limpo e acolhedor dentro de você. Escolher cuidar da sua comunhão com Deus, como quem guarda um tesouro raro e precioso. Que essas palavras sirvam não apenas como alerta, mas como impulso para um novo tempo. Um tempo de restauração, de sensibilidade renovada e de uma fé que pulsa viva dentro do peito. Proteger a presença do Espírito Santo não é uma tarefa para momentos específicos. É um estilo de vida,
Hoje, aprendemos que atitudes muitas vezes ignoradas podem, aos poucos, apagar a chama do Espírito dentro de nós. Mas também vimos que há sempre uma porta aberta para recomeçar, e cada decisão, cada mudança de atitude é um passo em direção a uma comunhão mais profunda com Deus. Lembre-se, o Espírito Santo é a fonte da verdadeira vida, da verdadeira paz, da verdadeira alegria. Sem ele, nossa caminhada espiritual se torna pesada, seca, sem direção. Mas com ele, até os desertos florescem. Por isso, se essa mensagem falou ao seu coração, eu quero te convidar para um momento de oração. Feche os olhos onde você estiver e diga em voz alta: Espírito Santo, eu te peço, não se afaste de mim. Me mostra as áreas da minha vida que precisam ser purificadas. Restaura a minha sensibilidade à tua voz. Eu quero te honrar, te obedecer e te amar com todo o meu ser. Sela-me novamente com a tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou você, escreve aqui nos comentários: Espírito Santo, habita em mim. Vamos construir juntos essa comunidade de fé, onde cada palavra fortalece, renova e aproxima mais de Deus. E não esqueça, curta este vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para não perder nenhuma nova palavra que Deus tem para você. Que Deus te abençoe, fortaleça sua fé e até o próximo vídeo.